Imagina a mente humana hoje como um smartphone novinho em folha, recém-tirado da caixa. Aham, tela brilhando. Exato, a tela é brilhante, o processador é incrivelmente rápido e tem aquela promessa maravilhosa de que ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Sim, a promessa da tecnologia é infinita. Só que, na prática do dia a dia, o que realmente acontece debaixo da superfície? Tem, dezenas, talvez centenas de aplicativos rodando em segundo plano o tempo inteiro. Sugando a bateria. Pois é. É o aplicativo da produtividade no trabalho, aí tem o da vida social perfeita no Instagram, o da otimização do tempo livre, as notificações de notícias que não param de chegar. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ali silenciosamente drenando a bateria. Gigabyte por gigabyte. Eles exigem um processamento contínuo até que, de repente, o aparelho simplesmente apaga. Desliga sozinho por superaquecimento. É uma imagem muito forte, né? Muito. Essa imagem não saía da minha cabeça enquanto eu preparava a nossa análise aprofundada de hoje, porque ela ilustra perfeitamente um conceito super perturbador, que é a chamada violência neuronal. Um colapso que vem de dentro, basicamente. Exatamente. Então sejam todos bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a nossa missão é mergulhar de cabeça na arquitetura moderna da exaustão e do controle. E eu diria que essa imagem do smartphone apagando é o ponto de partida perfeito. Porque se a gente pensar bem, o detalhe mais importante aí é que o aparelho não foi destruído por uma marretada, sabe? Não foi um ataque externo. Não, ele simplesmente sucumbiu sob o peso da sua própria capacidade infinita de operar. E essa dinâmica de autodestruição pelo excesso de funcionamento é um núcleo absoluto do que a gente vai investigar hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a ideia de que nós, coletivamente, estamos fritando os nossos próprios processadores em uma era que celebra a liberdade absoluta é um paradoxo enorme. É o grande dilema da nossa época. Pois é, as pessoas parecem estar mais exaustas, mais isoladas e ansiosas do que em qualquer outro momento da história recente. E para tentar achar o fio da meada dessa loucura, a gente trouxe hoje uma pilha de fontes bem fascinantes. Com abordagens muito diferentes entre si. Sim, a nossa base filosófica principal é a obra do Byung-Chul Han, focando bastante naquele ensaio dele, A Sociedade do Cansaço. Mas a gente também vai cruzar com ideias da Sociedade da Transparência e da Agonia do Eros. Que são obras brilhantes, diga-se de passagem. Com certeza. Mas, para a gente não ficar voando apenas no mundo das ideias abstratas, nós vamos bater essa filosofia de frente com manuais muito práticos. Aqueles livros modernos de influência corporativa, sabe? Os famosos guias de sucesso. Esses mesmos. Temos aqui o Jogos de Poder e a Arte de Ler Mentes, do Henrik Fexus, e também A Linguagem Corporal dos Líderes, da Carol Kinsey Goldman. O ganho real de misturar essas fontes é que esses livros de liderança e influência, eles funcionam como um espelho. Eles mostram como a sociedade está operando na prática, nas trincheiras dos escritórios. É o sintoma puro e aplicado ali na nossa frente. Exato. Enquanto a filosofia do Han funciona meio que como uma ressonância magnética, sabe? O diagnóstico do porquê a gente está agindo desse jeito. Mas, para entender a magnitude dessa exaustão de hoje, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. Entender o contexto histórico, né? Isso. Precisamos olhar para como as ameaças ao nosso bem-estar mudaram ao longo do tempo. Esse esgotamento crônico não surgiu do nada, ele é fruto de uma mudança de paradigma bem profunda. Faz todo sentido, porque a epidemia de burnout não caiu do céu numa terça-feira à tarde, não, né? Qual é exatamente a mecânica dessa transição, na visão do Han? Bom, ele postula que o século XX inteiro foi o que ele define como uma era imunológica. Imunológica, como os anticorpos. Exatamente isso. Biologicamente, um sistema imunológico é baseado em fronteiras muito rígidas. Ele é desenhado pela natureza para identificar, atacar e defender o organismo contra o outro, contra o estranho. Vírus, bactérias, essas coisas. Sim. O paradigma do mundo era essa divisão muito nítida entre o que está dentro e o que está fora, o que é próprio e o que é estrangeiro, quem é amigo e quem é inimigo. Se a gente pensar na Guerra Fria, com todos aqueles muros e cortinas de ferro, era bem isso mesmo. Perfeito. A Guerra Fria foi a expressão geopolítica máxima dessa lógica imunológica.
O foco da sobrevivência era literalmente construir muros cada vez mais altos contra invasores. Entendi. A defesa era a palavra de ordem. E a arquitetura social que correspondia a esse período era chamada sociedade disciplinar. O Michel Foucault descreveu isso muito bem. Pensa nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, nos quartéis militares. E nas fábricas tradicionais? Lugares de muito controle, né? Total controle. O motor principal dessa sociedade era o imperativo do não. Era a regra estrita, a proibição, a negatividade. As pessoas adoeciam, psicologicamente falando, por causa da repressão. Daquilo que elas não podiam fazer. Exato. Mas o argumento central do Byung-Chul Han é que o século XXI simplesmente abandonou esse modelo. Nós não vivemos mais nessa era imunológica. Nós entramos no que ele chama de era neuronal. Era neuronal. Como assim? O que muda na prática? Muda a natureza das nossas doenças. Hoje, os grandes males não são infecções exóticas ou inimigos invadindo as fronteiras. As epidemias modernas são a depressão, o TDAH, que é o déficit de atenção, e a síndrome de burnout. Caramba, verdade. É o que a gente mais escuta falar. E aqui está a quebra gigante de paradigma. A causa dessas doenças não é mais a negatividade de um inimigo que te oprime de fora para dentro. A causa, na verdade, é o excesso absoluto de positividade. Excesso de positividade? Sim, a antiga sociedade disciplinar das fábricas e prisões foi substituída pela sociedade do desempenho. Hoje, no lugar das paredes de concreto e das grades, a gente tem prédios de escritórios todos espelhados, academias de ginástica abertas 24 horas. Aqueles coworkings cheios de puffs coloridos. Isso. E tudo isso governado por um lema universal e inquestionável, que é o famoso Yes, we can. Sim, nós podemos. Mas peraí, preciso ser advogado do diabo agora. Manda. O Yes We Can não deveria ser algo incrivelmente empoderador? Porque, tem aquela promessa de que não existem mais limites de classe ou origem, de que qualquer pessoa pode alcançar qualquer coisa se apenas se esforçar o suficiente. Como é que essa liberdade toda vira uma doença mental? É justamente aí que reside o aspecto mais perverso dessa estrutura. É o que o Han chama de paradoxo da autoexploração. Autoexploração? Sim, pensa na sociedade disciplinar antiga. Existia aquela figura muito clara do feitor, do chefe autoritário. Era uma força externa, visível, que obrigava o trabalhador a bater meta com um chicote na mão. O operário clássico da Revolução Industrial, né? Isso. A relação entre quem explorava e quem era explorado era óbvia. Se um operário trabalhava até quase desmaiar de exaustão, ele sabia muito bem de quem era a culpa. Era do sistema opressor, do patrão cruel. Ele podia ficar com raiva do chefe, fazer greve. Exato. Havia espaço para revolta sindical. Mas, na nossa atual sociedade do desempenho, essa figura externa do carrasco simplesmente desaparece. O indivíduo agora se torna o patrão e o empresário de si mesmo. O que, na prática, funde o feitor e o escravo dentro da nossa própria cabeça. É exatamente essa a mecânica. A pressão esmagadora para produzir e ser excepcional não vem mais de um dever imposto de fora. Ela vem de um poder ilusório imposto de dentro. É um feitor invisível. E a autoexploração é muito mais perigosa do que a exploração clássica, porque ela caminha totalmente disfarçada de liberdade. Ninguém precisa colocar uma arma na nossa cabeça para a gente checar os e-mails da empresa à meia-noite, sabe? Nossa, sim. Ou pra gente transformar, um hobby super inocente de fazer pão artesanal em casa em uma microempresa ultra otimizada no Instagram. A gente faz isso voluntariamente. Voluntariamente e sorrindo. O problema do Yes We Can é que ele cria uma expectativa infinita de sucesso. E quando o indivíduo falha em alcançar esse infinito... O que obviamente vai acontecer, porque a gente é humano, né? Com certeza, a falha é inevitável. Mas quando ele falha, ele não tem contra quem se revoltar. Não existe mais um patrão malvado para culpar. Então o que ele faz? Ele culpa a si mesmo. O burnout é literalmente o momento em que a alma sofre um infarto tentando dar conta desse excesso de positividade. Uau! É uma guerra internalizada onde nós somos o atirador e o alvo ao mesmo tempo. Isso muda completamente a forma de ver o esgotamento corporativo. É devastador. E o pior é que esse impulso implacável de realizar e otimizar não fica só nas grandes metas de carreira, né? Ele afeta de forma física como nosso cérebro opera a cada instante.
principalmente na forma como a gente presta atenção nas coisas. Afeta diretamente. Esse excesso de positividade e de estímulos contínuos cria um bombardeio incessante de informações. E a resposta biológica que a sociedade desenvolveu para lidar com isso foi glorificar a multitarefa, o famoso multitasking. É quase um pré-requisito nas vacas de emprego hoje em dia. E é algo historicamente recente. Nós passamos a aplaudir de pé aquele executivo que consegue digitar um relatório complexo, participar de uma chamada de vídeo e devorar uma salada tudo ao mesmo tempo. A gente trata isso como o auge da evolução. Só que as nossas fontes, a filosofia do Han, batem o pé dizendo que isso não tem nada de evolução, que na verdade isso é um instinto super primitivo. Ele é categórico nisso. Para o Han, a multitarefa é um enorme retrocesso civilizatório. Se você olhar para a biologia evolutiva, para a vida selvagem, um animal na selva precisa obrigatoriamente ser multitarefa para não ser devorado. É questão de sobrevivência básica. Total. Imagina um herbívoro pastando na savana. Ele tem que comer, mas ao mesmo tempo ele mantém as orelhas em pé para qualquer barulho de predador, ele vigia os filhotes, ele monitora os outros animais do bando. A atenção dele está espalhada para todos os lados. Espalhada, reativa e extremamente rasa por definição. Um animal selvagem nunca pode se dar o luxo de mergulhar numa contemplação profunda da textura da comida dele. O ambiente exige uma hipervigilância constante. É muito louco pensar que essa hiperatenção fragmentada, que a gente exibe como se fosse um troféu no escritório, na verdade é um estado de puro pânico animal. É o exato mesmo mecanismo neurológico. E o custo dessa hipervigilância moderna é altíssimo. A gente acaba aniquilando a nossa atenção profunda. Que é onde a mágica acontece, né? Sem dúvida. A verdadeira cultura, as grandes descobertas filosóficas, a arte de verdade, tudo isso exige um ambiente onde a atenção contemplativa consiga florescer. O Han até resgata uma frase brilhante do filósofo Walter Benjamin. Ah, eu lembro dessa citação. Ele chamava o tédio profundo de o pássaro onírico que choca o ovo da experiência. O pássaro onírico que choca o ovo da experiência. É poético demais. Mas vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Esse tédio profundo que ele elogia definitivamente não é aquela apatia anestesiada de ficar rolando o feed do TikTok por 3 horas largada no sofá, certo? De forma alguma. O tédio profundo é um estado ativo. É uma tolerância corajosa ao vazio. Sem essa capacidade de suportar o nada, a nossa mente perde a elasticidade criativa para gerar algo genuinamente novo. A gente fica só reciclando o que já existe. Exato. A gente fica num ciclo de apenas acelerar e recombinar informações. O Han cita o exemplo do pintor Paul Cézanne. Ele era um absoluto mestre dessa atenção profunda. O que ele fazia de diferente? Gerenciava as reações rápidas para poder absorver aquele objeto tão intensamente que ele dizia conseguir enxergar até o perfume das coisas. Enxergar o perfume, isso é um nível de intimidade com o mundo que parece impossível pra gente hoje. Pro sujeito hiperativo e multitarefa, não tem nem espaço na agenda pra tentar. É estruturalmente impossível hoje. Sabe a sensação que dá? É como se a gente estivesse permanentemente correndo em uma esteira ergométrica ajustada para velocidade máxima. Boa analogia. E o movimento da esteira é puramente linear, né? O foco é apenas ir para frente, bater a meta de quilômetros, queimar mais calorias do que ontem, mas presos nessa correria frenética, que não leva a lugar físico nenhum, a gente nunca tem a oportunidade de desligar a esteira e, sei lá, aprender a dançar no meio da sala. Perfeito. Porque a dança é um movimento que escapa dessa linha reta do desempenho corporativo. A dança é inútil no sentido capitalista. Ela é puro luxo contemplativo. Uma analogia excelente, porque a sociedade do desempenho abomina qualquer coisa que não seja produtiva ou imediatamente aplicável. A dança, como você falou, não produz um relatório para amanhã. Ela não gera dividendos. Ela é o seu próprio fim. E é essa supressão brutal do inútil que nos asfixia. E aí o mais bizarro é que isso nos leva a um ponto de virada muito louco na nossa análise. Porque se a gente está correndo desesperadamente nessa esteira da otimização, quais são as ferramentas que a gente usa para garantir que a gente está correndo mais rápido que o colega do lado?
É aí que entram os nossos manuais práticos. Exatamente. É aqui que entram os livros corporativos que a gente listou. Eu estava lendo Jogos de Poder e a Arte de Ler Mentes, do Henrik Fechus, e também A Linguagem Corporal dos Líderes, da Carol Kinsey Goffman. E o que você achou logo de cara? Num primeiro momento, eles parecem manuais de sobrevivência super inofensivos. Estão repletos de dicas sobre como espelhar a postura do cliente para criar empatia, sabe? Ou como manter contato visual para projetar dominância numa reunião. Até como analisar microexpressões faciais do chefe, né? Isso, para saber se ele está escondendo informações. Mas, ouvindo toda essa teoria do Han, como é que a filosofia dele transforma essas táticas super comuns de escritório em algo, sei lá, tão sombrio? Se conectarmos isso a uma imagem mais ampla, como o Han desenha, a gente percebe logo que esses não são só livros inofensivos de autoajuda. Eles representam um ápice, a tecnologia de ponta do sujeito de desempenho da era neuronal. Eles são a arma desse sujeito. Exato. A promessa explícita de um livro como A Linguagem Corporal dos Líderes é a hiperotimização do próprio corpo. Você treina milimetricamente a inclinação da sua cabeça e a posição das mãos numa reunião, não para se conectar genuinamente com a pessoa. Mas sim como uma tática de guerra para assumir o controle. É para vencer a interação. E do outro lado, com a arte de ler mentes, a promessa é literalmente invadir a fortaleza mental do outro, decifrando espasmos musculares involuntários. Nossa, isso revela uma premissa muito fria, né? Porque o outro ser humano deixa completamente de ser uma pessoa com quem eu construo uma relação de verdade. Ele vira um objeto de cálculo. Ele passa a ser um código solto no ar que eu preciso hackear para obter vantagem na negociação. É o esvaziamento absoluto da humanidade nas relações. E isso nos lança diretamente no coração do conceito que o Han desenvolve no livro Sociedade da Transparência. Que é um título que engana bastante, aliás. Engana muito. A gente é bombardeado todo dia com a ideia de que a transparência é a virtude máxima de hoje, certo? Empresas transparentes, relacionamentos transparentes, feedbacks totalmente transparentes. Tudo tem que estar às claras o tempo todo. Mas o Han subverte essa ideia por completo. Ele argumenta que essa demanda neurótica por clareza total, essa necessidade febril de ler a mente do colega e decodificar cada gesto, isso não tem nada a ver com a busca pela verdade ou por honestidade. Não. E é o que, então? Na verdade, é o sintoma mais claro de uma sociedade que está profundamente adoecida pela desconfiança. Espera, deixa eu ver se eu entendi a mecânica disso, porque isso vira o nosso senso comum de cabeça para baixo. A nossa intuição diz que nós exigimos transparência porque queremos ser íntegros. É o que a gente gosta de pensar. Mas o que ele propõe é que o desejo de escanear a alma do outro surge justamente porque a gente já suspeita de todo mundo desde o início. Você captou a essência do paradoxo perfeitamente. Pensa no que é a confiança na sua raiz mais pura. A confiança só existe no território do desconhecido. Como assim? Eu não sei exatamente o que você fez ontem à noite ou o que você realmente pensa dessa ideia que eu acabei de dar. Mas eu confio em você. A confiança é a ponte que a gente constrói sobre a ausência de informação. Ah, entendi. Se eu sei tudo, eu não preciso confiar. Exatamente. Quando uma sociedade exige transparência total, com relatórios de atividade a cada hora, planilhas de monitoramento de tela, técnicas para detectar mentiras na linguagem corporal, o que ela está dizendo matematicamente é que a confiança está morta. Nossa, pesado. A transparência elimina a necessidade de confiar porque ela exige provas concretas de absolutamente tudo. Aquele mistério natural, aquela zona de sombra e ambiguidade que torna a interação humana suportável, tudo isso é violentamente arrancado da gente. A vida social vira um maquinário de vigilância mútua. Todo mundo fiscalizando todo mundo. Isso mesmo. E se a gente vive operando a partir da suspeita, tentando decifrar o código de barras de todo mundo que cruza o nosso caminho... O que sobra para o desejo genuíno, né? Porque quando tudo precisa ser claro como água e controlável por técnicas de persuasão, o que acontece com a atração? Com a paixão verdadeira pelo outro? O que acontece é uma asfixia emocional brutal. E é isso que o Han descreve no livro Agonia do Eros. A verdadeira experiência erótica. E o Han não limita isso apenas à sexualidade, tá? Ele fala do desejo amplo e apaixonado por viver, da vontade de descobrir o mundo. O Eros como a força da vida. Exato.
O Eros exige a existência incontrolável do que ele chama de o outro, aquele indivíduo ou aquela experiência que é radicalmente diferente de mim, que me desestabiliza, que não pode ser enquadrado em uma técnica de leitura de mentes e que escapa completamente ao meu controle. É aquele outro que não pode ser reduzido a um arquétipo num manual corporativo. Perfeito. Porém, a sociedade do desempenho é fundamentalmente narcisista. E a gente precisa entender o narcisismo não naquele sentido pop da pessoa que beija o próprio reflexo no espelho, sabe? Pessoa vaidosa do Instagram. Não é só isso. É uma cegueira patológica para a alteridade. O narcisista moderno é incapaz de enxergar limites ou de reconhecer algo que não seja uma extensão do seu próprio ego. Nesse mundo hipertransparente, o outro é meio que achatado por essa lógica. É achatado pela lógica do igual. Pensa, por exemplo, na mecânica dos aplicativos de relacionamento hoje em dia. O Tinder, o Bumble. Isso. Nós consumimos perfis humanos deslizando a tela com o mesmíssimo nível de utilitarismo que a gente usa para escolher um sapato num site de compras. É bizarro se você parar para pensar. A estranheza fascinante que a outra pessoa tem é apagada. Ela vira apenas um produto customizável para validar nossa própria existência e tapar o nosso buraco emocional. O Han chama isso de o inferno do igual. O inferno do igual. Então, o diagnóstico da nossa época é que o desejo está morrendo porque nós destruímos o mistério do outro. E nós estamos exaustos porque passamos 24 horas por dia tentando controlar os resultados de tudo à nossa volta. Uma receita perfeita para o desastre. É a receita do colapso do nosso smartphone mental. E a pergunta inevitável que fica batendo na cabeça de quem está ouvindo a gente agora é: como é que a gente sai dessa arapuca? Existe algum botão de pânico? Para encontrar essa saída, o Han volta os olhos para a filosofia do Nietzsche. Mais especificamente porque o Nietzsche chamava de pedagogia do ver. A premissa central é que nós precisamos urgentemente ser reeducados a olhar para o mundo. Tá. E qual é o primeiro passo prático dessa reeducação? É aprender a reter os nossos impulsos reativos. É o cultivo do que ele chama de poder negativo. Ok, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas eu confesso que também achei meio confuso, porque poder negativo soa terrível. É um choque com o que a gente está acostumado. Muito. Por que eu iria querer treinar uma habilidade com o nome de negativa em um mundo que me exige ação constante e resultados mega positivos o tempo todo? Isso não seria assinar um atestado de fraqueza no escritório? Parece contraintuitivo demais. Nós fomos brutalmente treinados para valorizar apenas a potência positiva. A potência de agir e fazer. Isso. A potência de interferir, de dizer sim para tudo, de reagir em milissegundos a qualquer estímulo. Se um e-mail chega na caixa de entrada e apita, o impulso é abrir na mesma hora, né? Se um projeto novo aparece, o impulso é abraçar e dizer que dá conta. Mas a potência negativa, dentro dessa filosofia do Han, não tem absolutamente nada a ver com impotência ou com fraqueza. Ela é a potência ativa e soberana de não fazer. O poder de dizer não. É a musculatura emocional necessária para dizer não a um estímulo intrusivo. É ter a capacidade de olhar para uma notificação piscando na tela e decidir conscientemente ignorá-la. Exatamente. Se fôssemos equipados apenas com a força de fazer, sem essa capacidade de interromper e não fazer, nós seríamos nada mais do que máquinas autistas de cálculo. Escravos de cada impulso passageiro que aparece na nossa frente. Nossa, isso é muito profundo. A reflexão verdadeira só nasce desse espaço em branco criado por essa negação. É o espaço do respiro. Ok, mas quando você descreve essa potência do não, essa recusa monumental em participar da ciranda infinita da produção, a minha mente corre direto para a literatura clássica. Posso imaginar para onde? É impossível não pensar na figura do Bartleby, né? O escrivão famoso daquele conto do Herman Melville. Um clássico absoluto. Para quem não lembra, aquele funcionário de um escritório em Wall Street que um belo dia, quando o chefe pede para ele revisar um documento normal, ele simplesmente cruza os braços e responde com aquela frase icônica: I would prefer not to. Eu preferiria não fazer. E ele passa a responder isso para absolutamente tudo no trabalho. Tudo. Então, a filosofia do Han está dizendo que o Bartleby é o grande herói subversivo da nossa era.
A apatia dele é a chave secreta para resistir à sociedade do desempenho. É muito, muito comum fazer essa associação. Grandes filósofos contemporâneos chegaram a elevar a figura do Bartleby a uma espécie de messias da potência pura. O salvador que quebra o sistema ao se recusar a jogar o jogo. Faz sentido a associação. Faz, mas o Byung-Chul Han diverge de forma muito enfática e contundente dessa interpretação romântica toda. Pro Han, o Bartleby não é de maneira alguma o nosso guia espiritual nem a solução para os nossos males. Que decepção. Mas por que não? O cara literalmente encarna o não fazer absoluto diante de todas as demandas abusivas do escritório. Ele encarna o não fazer, é verdade, mas a gente precisa observar o custo e a origem dessa recusa nele. O Bartleby não exerce uma escolha soberana que nasceu de uma contemplação pacífica. Não. Não, ele é um personagem profundamente trágico, que ainda pertence àquela fase mais escura da era disciplinar que a gente falou no começo. Se você mergulhar no conto, o cenário é super claustrofóbico. O escritório é cercado por altos muros mortos de tijolos. Não bate luz natural. A atmosfera sufoca o leitor. É um ambiente super deprimente mesmo. A frase dele, o famoso "eu preferiria não fazer", não é um grito de liberdade ou um ato de resistência calculado. É, na verdade, o sintoma final de uma doença terminal. É o esgotamento absoluto do ser. Ele já não tem energia para mais nada. Zero energia. Ele não diz não para criar um espaço mental para a dança ou para o pensamento criativo. Ele diz não porque a força vital dele foi completamente aniquilada por aquele ambiente inumano. E o final da história é bem pesado, se bem me lembram. A gente não pode esquecer de como a história termina. O Bartleby de fim até morrer de inanição, trancado em uma prisão, afundado na mais completa e isolada solidão do mundo. É o retrato de um fim miserável. Não tem nada de salvação messiânica ali. Uau, que balde de água fria literário. Então quer dizer que a auto-otimização e os truques de linguagem corporal só nos transformam em robôs paranoicos, mas a recusa absoluta e nihilista do Bartleby nos leva à destruição solitária? Os dois extremos são armadilhas letais. Se os dois são armadilhas, onde diabos está a via de escape? Como é que a gente experimenta um alívio genuíno dessa máquina moedora que é a sociedade do cansaço? A via de fuga que o Han aponta é bem mais sutil, e ela repousa num conceito belíssimo que ele pega emprestado do escritor austríaco Peter Hunt. É a ideia do que ele chama de cansaço fundamental. Cansaço fundamental? Que em algumas traduções aparece como cansaço inspirador ou o cansaço que cura. Olha, cansaço que cura soa como tentar apagar um incêndio jogando um galão de gasolina. Qual é a lógica de chamar o cansaço de cura? A chave aí é entender que existem naturezas radicalmente diferentes de cansaço. O cansaço que nos adoece hoje, esse burnout terrível gerado pelo desempenho extremo, é um cansaço que isola e separa violentamente as pessoas. Ele quebra as pontes entre nós. Exato. É o que o Han chama de o cansaço do "estou cansado de ti". É aquela exaustão irascível do final de um expediente super caótico, sabe? Onde você não suporta nem ouvir a voz do seu colega de mesa. Nossa, eu sei perfeitamente como é isso. A empatia simplesmente morre. E a gente se fecha no nosso próprio inferno individual. A gente fica incapaz de lidar com o mundo lá fora. É quando o mundo exterior se torna um inimigo gigante que precisa ser bloqueado a qualquer custo. Aham. Mas, em oposição diametral a isso, existe o cansaço fundamental, que é um afrouxamento super saudável das fronteiras do nosso ego. É um cansaço de aproximação, onde aquela rigidez narcisista que a gente mencionou derrete. Então, nesse estado, a frase muda. Não é mais "estou cansado de ti". Isso. A frase muda para "estou cansado para ti" ou "estou cansado com você". É uma exaustão suave, compartilhada, que desarma completamente os nossos escudos imunológicos. É o que ele chama de um tempo intermediário, um tipo de sábado, o dia sagrado de descanso. Mas não é aquele descanso utilitarista do mundo corporativo, né? Aquele tipo, preciso dormir minhas 8 horas contadas no smartwatch para render 18% a mais na planilha de amanhã. De jeito nenhum. É um descanso devotado inteiramente à paz do inútil. E o Henke utiliza uma imagem muito bonita, incrivelmente visual, para descrever esse estado de paz.
Qual imagem? Ele fala das clássicas pinturas holandesas de natureza morta, do século XVII. Nesses quadros antigos, você frequentemente vê elementos muito diferentes no mesmo arranjo, na mesma mesa. Você tem ali um besouro, uma flor desabrochando, uma taça de vinho e uma borboleta. Todo mundo misturado. Sim, e eles estão todos existindo simultaneamente, dividindo o mesmo plano espacial com uma paz absoluta, sem que nenhum tente dominar, devorar, otimizar ou ofuscar o outro. É uma convivência plena, mas sem a neurose sufocante de ter que performar, né? Essa é a palavra, sem performar. Ninguém está ali tentando ser o líder inspiracional do besouro. A borboleta não está analisando as microexpressões ou a linguagem corporal da flor para tentar fechar um negócio super vantajoso. Eles só existem. Eles têm a liberdade de simplesmente ser. E é essa profunda indiferença para com as cobranças externas de desempenho que gera uma intimidade verdadeira e curativa com o mundo. Esse cansaço translúcido, esse afrouxamento da vontade maluca de tentar controlar tudo, nos devolve a capacidade de sentar à mesma mesa novamente com as outras pessoas. Sem a gente precisar estar armado até os dentes, com técnicas avançadas de persuasão ou consumido pela paranoia competitiva do escritório. Exatamente. É a cura pela aceitação do inútil. Nossa, isso é poderoso. Se a gente resgatar aquela imagem que usamos logo no início, do smartphone cheio de aplicativos rodando ocultamente e drenando a bateria até o colapso, O celular fritando. o que essa visão linda do cansaço fundamental propõe não é plugar o celular correndo na tomada do carregador turbo só para que ele volte a rodar todos os aplicativos no máximo na manhã seguinte. Com certeza não é sobre carregar rápido para trabalhar mais. O que ele propõe é a coragem de finalmente segurar aquele botão de desligar até a tela apagar de vez. É sentir o vidro frio do aparelho na mão, em silêncio, e perceber que ele é só um pedaço de metal e silício. Ele não é o mundo inteiro girando em torno das nossas metas inalcançáveis de produtividade. Uma leitura perfeita. É sobre o resgate do nosso direito mais básico de existir fora dessa máquina de moer carne do desempenho corporativo. É sair da roda da autoexploração contínua. O que nos deixa com um cenário bem claro para fechar a nossa conversa de hoje. A busca pela verdadeira liberdade e sanidade mental em pleno século XXI parece ter pego um retorno bem errado na estrada, sabe? Pegou o caminho oposto. A salvação não está escondida no método mais novo de hackear mentes na mesa de reunião. E muito menos na obsessão de ticar cada caixa minúscula de uma lista infinita de tarefas sobre aquele lema tóxico do Yes, we can. É libertador perceber isso. Muito. A verdadeira liberdade, por mais estranho e contraintuitivo que pareça para nós hoje, reside em abraçar o sagrado poder de não fazer. Em tolerar o tédio para que a criatividade tenha espaço para ressurgir. E não se vê como uma empresa, uma marca que precisa ser gerenciada 24 horas por dia. O poder do não na sua melhor forma. Exatamente. Se a maior e mais profunda rebeldia que alguém pode cometer hoje não é trabalhar 12 horas seguidas, mas simplesmente conceder a si mesma a permissão para sentar no sofá, olhar pela janela e não fazer absolutamente nada. Fica aqui uma provocação para quem nos escuta e chegou até o final dessa jornada com a gente. Quero só ver qual é a provocação. Qual é a primeira coisa supostamente super útil ou altamente produtiva que a nossa audiência estaria disposta a deletar hoje mesmo desse background mental incessante, em nome de um simples e puro momento de paz? O questionamento está lançado na mesa. Excelente reflexão para levar para o resto da semana. Total. Pensem nisso com carinho. E até a nossa próxima análise profunda.